Abençoe a vida do irmão que irá compartilhar, que eu possa entregar mesmo através da vida dele uma porção nova para nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Jesus é bom. Como diz Mário, e vive em nós. Bom, queridos, foi uma honra. Já tem mais de um mês que o Jeremias me convidou para estar hoje aqui com vocês, né? Mas não deu certo no período que ele convidou. Mas agora tem mais de 2 meses, na verdade, né? E hoje estamos aqui. Eu sou o Jackson, né? Sou irmão de vocês, fazendo parte de uma parte da igreja lá em Salvador, né? Hoje estou aqui em Lençóis, reunido com uma parte da igreja que também se reúne aqui em Lençóis, né? Essa é minha esposa Carla. Alguns de vocês já conheceram aí no encontro que tivemos de líderes aí em Vitória, nós estávamos aí. E é uma honra, né, estar hoje aqui com vocês. Devem ter outros irmãos aí também de Salvador, não sei quantos entraram, não dá para ver por aqui, mas eu soltei o link também para que os irmãos que quisessem, pudessem participar hoje conosco, né? Nós somos uma pequena parte da grande igreja espalhada aí na terra, né? Bom, o que eu queria trazer para vocês hoje foi muito difícil, porque eu já assisti outras reuniões, né, e tentei, né, assimilar o que é que nas quintas-feiras vocês trazem aqui para os irmãos, né? E a última mensagem do Gilmar mesmo, eu estava lá assistindo, ele trouxe uma palavra, trouxe um didaquê, né, para a igreja, muito bom, né, muito edificante. O Daniel, quando trouxe, trouxe muito em relação à vida dele, à vida prática, e eu imaginando o que trazer para os irmãos, já que não foi apresentado nenhum tema, né? E orei ao Senhor durante a semana, e o Senhor trouxe ao meu coração trazer uma palavra que mesclasse as duas coisas. Trouxesse um pouco de querigma, um pouco de didaquê, né? Um pouco da vida prática que nós temos vivido, né? E creio que vai ser edificante. Hoje tem sido edificante para a gente, creio que vai ser edificante também para vocês, né? O tema da palavra, ou dessa conversa que nós vamos ter hoje, né, é o passo seguinte, ou mais um passo, né? E por que para mim é interessante eu trazer esse tema do próximo passo? É porque muitas vezes na nossa caminhada, né, a caminhada são de vários passos, são de várias fases, várias etapas, e nós somos susceptíveis, né, a em determinado tempo da caminhada nós estacionarmos, nós pararmos, e muitos desistem. E a gente às vezes pensa que o mais difícil é o caminho. E eu tenho avaliado, queridos, que o mais difícil é entrar no caminho. É o primeiro passo a ser dado. Muitas vezes a gente acha que não, parece que não. Mas eu queria abordar esse tema desse primeiro passo e discorrer a respeito dos outros passos, né? Então, o primeiro passo, que é a entrada ali pela porta, né? Nós temos a porta, nós temos o caminho e nós temos o alvo. E vocês já ouviram falar muito a respeito disso, faz parte da catequese da igreja. E esse primeiro passo, ele é decisivo para a nossa vida ou não. Nós íamos agora conversando com a Sheilinha, que está aqui do lado, Carla perguntando ela se ela já era batizada, ela falando que não, e dizendo assim, eu não me batizei ainda porque eu vi muitas pessoas que se batizam e depois abandonam a fé. E eu não quero fazer isso. Eu quero ouvir um pouco mais para me decidir de fato. E nós já compreendemos e sabemos que é um grande equívoco, porque independente do que você ouça, não é o ouvir demais que vai lhe levar a permanecer ou não no caminho. Não é nem o tomar banho ou não que vai lhe levar a permanecer ou não no caminho. Mas são as diversas etapas que acontecem no caminho que muitas vezes nos levam a nos afastar de Deus. E dentre essas tem diversas, né? Tem a modernidade, tem o próprio relacionamento com a igreja, hoje o que tem mais afastado, né, cristãos, discípulos, pessoas que se converteram do caminho é o relacionamento com a igreja,
por muitos não entenderem o que é esse relacionamento com a igreja, que nós estamos ali, somos pedras brutas, que estamos ali nos chocando o tempo todo, nos arestando o tempo todo até ficar redondinha, porque muitos de nós achamos que os seixos que encontramos nos rios são aquelas pedras redondas. Deus criou daquela forma, sem entender o processo, que eram pedras pontudas que perderam a capacidade de se ferir em algum momento. E nesse caminho aí, por conta disso, muitos desistem, né? Por achar que vai entrar na igreja, que vai entrar nesse corpo e aqui vai ser as mil maravilhas. É o local onde eu vou achar descanso, é o local onde eu vou achar refrigério, é o local onde eu vou ser abraçado, amado, e nunca ninguém vai me tocar. É o local que eu me encontrei ali. E não é, né? É no Senhor que encontramos refúgio, é no Senhor que encontramos descanso, é no Senhor que encontramos refrigério. A sombra no onipotente onde nós descansamos. A igreja é o local onde a gente está se treinando o tempo todo, é o local de exercício. E vai acontecer tudo isso. Vai acontecer alegrias, mas vão acontecer as maiores frustrações da nossa vida. E quando nós entendemos isso, nós compreendemos que a igreja é local para isso mesmo. E aí nós fazemos o quê? Continuamos a nossa caminhada. Então, vamos lá para o primeiro passo, né? Porta. O texto que eu queria trazer para vocês está lá em Hebreus 10, né? A partir do 19. Né? Hebreus 10, 19, ele fala o seguinte: Hebreus 10, 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no Santo dos Santos, ou no Santíssimo, né? Pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, né? Pelo véu, isto é, o seu corpo ou a sua carne. Quando ele começa falando, tendo, pois, irmãos, ousadia, se você vai procurar o sinônimo lá no dicionário de ousadia, né? Está falando, um dos sinônimos é coragem. Então, tendo, pois, irmãos, coragem de entrar no Santo dos Santos. Por que ele está falando isso? Por que possivelmente Paulo está trazendo, né, essa palavra para a gente? É porque quando você vai para o Velho Testamento, você vê um povo medroso. Por que Deus instituiu o tabernáculo na terra? Deus instituiu o tabernáculo porque o povo teve medo de se aproximar dele. Lá em Êxodo 5, 23, você vê claramente um povo que é chamado por Deus para estar próximo, assim como Moisés, mas o povo tem medo e diz: não, Moisés, vai lá, fala tu e a gente fica aqui. E aí Deus faz o quê? Deus pega, manda Moisés construir o tabernáculo, né, e tem lá as divisões, para que o povo venha aos sacerdotes e, através dos sacerdotes ou do sumo sacerdote, Deus falasse com o povo. Só que Deus cria o tabernáculo, ele não cria com o sentido de resolver coisa alguma. Tem pessoas que acreditam que o tabernáculo e o templo, né, foram feitos para Deus resolver um problema. E ali não foi para resolver problema, mas foi uma sombra do que viria no futuro. Foi Deus mostrando para o povo a importância do que viria no futuro. Então, quando você pega Deuteronômio, quando você pega Números, que você vai ler a respeito do tabernáculo, a respeito dos sacrifícios, você diz assim: não, eu quero até desistir, porque é tanto detalhe que Deus coloca na construção, detalhe para o sacrifício, e para isso, para aquilo, que você diz assim: meu Deus do céu, para que tudo isso? Por que tem todos esses pormenores? Porque existem tantos detalhes? É porque Deus está dizendo para você: olha, isso é importante. Isso não é só importante, né? Isso é o mais importante que você vai conhecer aqui nesse momento como sombra. E o que vem depois, você pode imaginar que não chega nem perto ao que Deus apresentou ao homem. Ou seja, queridos, né, todo aquele formato, toda aquela liturgia, se assim eu posso dizer, que Deus criou para que o homem, né, caminhasse naquele tempo, era apenas uma sombra do que viria. Mas Deus pesou sobre aquilo. Então você tinha um sumo sacerdote que entrava uma vez por ano, né, no lugar santíssimo. Ele tinha de oferecer sacrifício pelo povo, ele tinha de oferecer sacrifício por ele,
né? Se ele entrasse ali, tivesse em pecado, não tivesse oferecido o sacrifício, ele morria. Então ele entrava cheio de temor, entrava com uma veste, na veste dele tinham sinetas ou sinos, né, nas pontas, que quando entrava ficava balançando com a corda amarrada na cintura, porque se ele entrasse e ele não tivesse se santificado, se purificado, ele morria lá dentro mesmo. E aí os sacerdotes não podiam entrar, arrastavam ele com a corda para fora, para vocês verem o nível de santidade que tinha ali dentro. Ou seja, Deus querendo dizer, olha, vocês não podem se aproximar de mim de qualquer forma. E aí parece que o que Sheila falou é verdade, não. Eu tenho de conhecer a Deus mais para fazer o quê? Para me batizar, para ser colocado nele. Queridos, só que é um grande equívoco, né? Porque o Senhor fala o seguinte, olha, hoje vocês têm de ter coragem para entrar no Santo dos Santos. Vocês têm de ter ousadia para entrar no Santo dos Santos. Mas vocês não precisam fazer mais nada, porque o sacrifício não é mais de vocês. O sacrifício não é mais nosso, né? Então, de quem é o sacrifício? De Jesus. E ele fala, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus. Quando a gente pega a estrutura, né, do sacrifício, né, da era mosaica, você vê animais, né, sendo cortados, sendo sangrados, para que aquele sangue fosse espargido no propiciatório, que era a tampa lá, né, da arca. Pois bem, por que Jesus Cristo sangrou tanto naquela Via Crucis? Por que ele teve de ser rasgado daquela forma que a gente sabe? Quem assistiu o filme de Mel Gibson, parece ali uma loucura aquilo, né? Você vê o cara pegando um chicote, né? Ele dá chicotada de tudo quanto é forma em Jesus. E não se satisfaz com aquilo, pega um outro chicote lá que tem pontas de metal. E ele pega assim, tem um momento que ele bate na madeira com aquele chicote, quando ele arranca pedaços da madeira. E quem está assistindo ao filme naquele momento diz assim, não, isso daí não vai ser utilizado naquele homem que está sendo martirizado. E ele utiliza aquilo. E corta o corpo de Jesus Cristo todo. Tudo bem, ali é uma ficção, nós não sabemos de fato como aconteceu, mas os historiadores contam que alguém que passava por aquela condição, né, geralmente sofria aquele dano que Jesus Cristo sofreu. E ele teve de passar por isso. E Jerusalém e toda a Via Crucis até chegar ao Calvário foi o grande propiciatório da humanidade. Porque Jesus Cristo, desde que entrou, que tomou a primeira bofetada, né, do soldado, quando estava discutindo ali, e até a cruz, ao último golpe que ele tomou no seu lado, que saiu sangue, saiu água, ali o sangue dele foi aspergido por toda Jerusalém até o Calvário. Ou seja, toda a vida de Jesus Cristo se esvaiu ali para que ele desse oportunidade para que nós tivéssemos acesso ao Santo dos Santos. Ele diz assim, eu já fiz tudo. Agora é a parte de vocês. Tenha coragem de entrar. Entra com ousadia no Santo dos Santos. Porque, amados, o próprio capítulo 10, no versículo 6, ele fala assim, olha, o Senhor não aceita nem holocaustos, nem oblações. Holocaustos ali, quando fala, se você for para o hebraico, está falando de sacrifício de animais que era utilizado boi, era utilizado bode, né? Eram utilizados pombos. Então, eram sacrificados, né, esses animais lá. E oblações são as ofertas que eram oferecidas. Tinham basicamente 3 tipos de oblações naquele período, que eram as oblações, as ofertas gerais, né, que era uma chamada minhá, que era a oferta geral, né? Tinha uma outra que era uma oferta de pedaços, né, que era a oferta dos animais que eram sacrificados, então tirava um pedaço de um, tirava um pedaço do outro para ofertar, do boi, da ovelha, do bode, né? E tinha a terceira, que era a oferta de manjares. As pessoas que não tinham condições de oferecer ovelhas, oferecer bode, oferecer bois, ofereciam o quê? Manjares. Então, era farinha, né? Era azeite, era o trigo. Então, essa oferta, por exemplo, tinha o nome de Corban. Então, essas ofertas eram oferecidas. Mas o Senhor diz, olha, eu
não tenho prazer em nenhuma dessas ofertas. Poxa, mas como é que ele mesmo manda fazer e ele não tem prazer nessas ofertas? Porque o versículo 4 do capítulo 10, o Senhor, através de Paulo, diz assim: não é através de sangue de touros e bodes que vai haver, na verdade, o quê? O sanar os pecados. Não vai haver a solução do problema do homem através de sangue de touros e bodes, mas através de quem? De um novo e vivo caminho. E quando fala de novo e vivo caminho, é porque aquele caminho só tinha morte. Quando matavam um animal, era só morte, não vinha vida nenhuma. O salário do pecado continuava. O pecado não tinha sido extinto, né, do homem. Então precisava uma outra realidade. E o Senhor dizia, olha, vai chegar o momento. E chega através do novo e vivo caminho, que é através do sangue de Jesus Cristo. Ali sim, ele resolve vários problemas, que a gente não vai falar sobre a morte dele hoje, mas resolve vários problemas que a humanidade tinha com o Senhor. Jesus Cristo ali sana tudo isso, queridos. E aí acontece o quê? Ele fala também que é através do véu. Por que o véu? Porque o véu é a sua própria carne. Da mesma forma que a carne de Jesus Cristo foi rasgada, dilacerada ali naquela cruz, acontece também o rasgar do véu, que é o quê? A possibilidade de você ser colocado nele. E aí, Sheilinha, por que ele diz que nós temos de ter ousadia? Se nós entendemos o sacrifício de Jesus, o peso que foi aquele ato de Jesus concedido a gente, ele diz agora, Sheila, tu não precisa de nada. Você só precisa entender que você não é capaz de resolver aquele problema. Que tudo aquilo que tem no Velho Testamento não é capaz de resolver o problema do homem. Que o único que conseguiria resolver o problema era Jesus. E ele foi lá e morreu e resolveu. Agora o que é que eu tenho de fazer? A única coisa que eu preciso fazer é ser colocado nele. Amém. É entrar, é ser colocado em Cristo através do batismo. Só. E muitas vezes nós fazemos, não, mas eu tenho de esperar isso, esperar aquilo. Esperar o quê? Você compreendeu que você não presta? Você compreendeu que você não tem solução para o problema? Você compreendeu que só Jesus? Acabou. Se eu compreendi, eu devo ser colocado nele. Eu sou colocado nele. Então, eu tenho de ter coragem para fazer isso. Então, o primeiro passo a ser dado, ele é um passo... E aí, meu fofão, Deus abençoe. O primeiro passo é um ato de coragem que nós damos e é o ato mais difícil que tem. Porque é um ato que o homem está cego. Por que é que a gente prega tanto, fala tanto para as pessoas, e nós vamos falar aqui no decorrer do caminho? Nós pregamos tanto para as pessoas, e essas pessoas, muitas delas não se convertem. Porque, queridos, os homens estão cegos. Para o homem ter essa disposição de querer ao Senhor, não é algo tão simples. O homem tem que querer. Isso é um ato de coragem. Isso é um ato de fé, né? Mas não é o pior. O pior Jesus Cristo já fez. Mas não é um ato simples. E aí, meu fofão? Tudo na paz? Paz. Deus te abençoe. É um ato de coragem, queridos. Então, ele já falou, não precisa nada. Só precisa de mim. Então, é o primeiro passo. Entrar. Por que é difícil? É porque você entende quem você é. É o momento quando o homem entende. Se o homem não entende esse primeiro passo, ele não vai conseguir um caminho. Aí você está certo. Sheila tem de entender. Que passo é esse que eu tenho de dar? Sheila tem de entender quem ela é, quem Jesus Cristo é e o que você precisa fazer para chegar lá. Quando você entende isso, que você não vale nada, que você não consegue por você mesmo, né? Você entende que só através de Jesus Cristo ele pode resgatar Sheila, pode resgatar o ser humano, como resgatou Noemi, como resgatou Railane, como resgatou João, Carla, Jackson, Alan, né? Deia, Rosana. Então, esse é o passo mais difícil do homem, que muitos chegam, quando chega na porta e diz assim, eu tenho de negar a mim mesmo? Tenho de abrir mão da minha vida? É o Senhor que vai reinar agora através de minha vida? Eu vou ter um comando agora sobre mim? Eu não mando mais em nada? E sujou. Eu não quero. Então, queridos, é um passo de fé. E você dizer assim,
Por mim mesmo, eu não sei nem se eu vou conseguir viver esse negócio aí. Mas eu quero. Eu entendi. Foi revelado a mim. Então eu quero. Vai continuar, meu amigo, os menininhos dando em cima. Vai continuar você olhando, vendo os gatinhos. Railane também. Eu vou continuar sendo tentado da mesma forma. Eu tenho minha esposa, mas não vou continuar sendo tentado. Alan também da mesma forma. Déia, Rosana, da mesma forma. Internet em tudo, do mesmo jeito. Muitas vezes, a gente vai questionar, e aí? Mas aí já é o caminho, a gente vai falar daqui a pouco, que é um outro passo. Então, entramos pela porta. Maravilha, demos o primeiro passo. Mas só, aí tem pessoas que dão uma estagnada. E assim, bom, aqui chega. Né? Eu vou para um templo, vou para um banco, sento lá, vou assistir o culto, né? De domingo, escola dominical, culto de oração, e tá bom demais aqui e chega. Não, existe um caminho. E o caminho está lá, né? Jesus Cristo falando em Mateus 28, 18 a 20. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, e portanto, fazer discípulos de todas as nações. Como? Batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fazendo o quê? Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, existe um caminho, existe um processo que eu não posso negligenciar, e muitos de nós negligenciamos, achando que esse papel aí é do pastor, é do presbítero, é de um líder, mas não o meu. Esse papel é de Noemi, é de Railane, é de João, é de Alan, é de Carla, é de Rosana, é meu, são de todos nós, é de vocês que estão assistindo aí. Amados, quando eu conheci o Evangelho do Reino, eu tinha 20 anos de idade. Foi há mais ou menos 34 anos atrás. Eu já era batizado, eu vim de um contexto religioso, né? E tinha muitas interrogações e muitas perguntas. E a primeira que me deu logo um nocaute foi quando me perguntaram: você sabe qual é o propósito eterno de Deus? Eu, é claro. Pergunta mais besta que essa. Quem é que não sabe? Quem não souber qual é o propósito eterno de Deus, não pode ser um discípulo. Aí me perguntaram: e aí, qual é o propósito eterno de Deus? Eu, claro, a salvação do homem. Jesus Cristo veio à Terra para salvar o homem. Aí eles disseram assim, e é. Eu disse, então Jesus Cristo é cúmplice do pecado? Eu disse, você está pecando mesmo, dizendo que Jesus Cristo é cúmplice do pecado? Ele disse, porque se você está dizendo que o propósito eterno é esse, Deus sempre teve no coração a ideia de que o homem pecasse para ele salvar. Então, se ele criou o homem para se perder, ele é cúmplice do pecado, porque ele queria salvar o homem. Aí eu fiquei parecendo um otário de boca aberta. E agora? Eu fui entender que eu pensei errado minha vida toda, que o propósito eterno de Deus não era aquele era um meio que o Senhor usou através de Jesus Cristo para resgatar o propósito dele, que é lindo e maravilhoso. Eu digo, meu Deus do céu. Aí foi a primeira amordoada. Eu digo, não, agora eu tenho que conhecer esse negócio. E aí entrei de cara. E aí saí correndo a 1000, parecendo um carro de Fórmula 1. E lá eu comecei a ouvir, comecei a entender. Logo, logo eu já estava discipulando. Logo, logo eu já estava batizando gente. Logo, logo eu já era líder de grupo caseiro. E aí ia, né? Quando você vai naquela pegada. E aí logo, logo também eu comecei a vislumbrar as frustrações. Eu comecei a entender, né, todo o processo dentro da casa de Deus. Né? Dei vários passos, saí correndo. Na verdade, eu nem dei passos curtos. Foram passos longos, disparados pelo caminho. E aí começaram a acontecer as coisas. Tanto coisas boas, quanto coisas ruins. No início de minha fé, eu aprendi o quê? A ir para as ruas. E aí eu estava nas ruas com o Marcos Moraes e ficava encantado quando o Marcos parava no posto e aproveitava a oportunidade para dar um gancho do bombeiro quando ele estava botando gasolina. Ele dizia, da mesma forma que você está enchendo o meu carro, eu tento em meu carro, Jesus Cristo quer encher a sua vida através do Espírito Santo dele. E o bombeiro ficava assim, ele paga palavra no cara. E saía com o Benito, era da mesma forma. E saía com o Oswaldo, era da mesma forma. E saía com o Roberto Carlos, era da mesma forma. E qualquer um saía com o Newton, era da mesma forma. E saía com qualquer um. Era isso que acontecia o tempo todo. A vida na vida, o tempo todo, vendo esses homens falando, e orava nas ruas, e pregava nas ruas, e era tratado nas ruas. E o irmão me ligava assim, e dizia, olha, estou indo fazer compra no supermercado, quer ir comigo? Eu, para fazer compra? É. E lá eu aprendia que era discipulado na rua fazendo compra.
E olha, eu estou saindo, vou lavar o carro, quer ir comigo? E eu ia com ele para lavar o carro. E vou bater uma laje, quer ir comigo? E eu comecei a entender que a nossa vida não era aquela vida no grupo caseiro, não era aquela vida na reunião que tinha uma vez por mês, que a vida de igreja é no dia a dia, é todo tempo, é todo momento, é indo, caminhando, orando, frutificando, e aquilo foi lindo. E um dos maiores momentos de desafios que eu tive para mim foi quando eu viajei, né, há mais de uns 28 anos atrás, me parece. Foi a minha primeira viagem que eu fui para o exterior, fui com Ivan Baker, Roberto Carlos, e foi a primeira vez que Ivan foi para os Estados Unidos conhecer a igreja que estava se formando lá nos Estados Unidos. Tinham 4 pastores lá que tinham ouvido falar sobre o Evangelho do Reino, né, e estavam encantados. Dentre eles tem Manuel, que vocês ouvem aí, assistem, dia de terça-feira, né, o Fundamentos. Manuel estava nessa época, era um dos pastores que estavam encantados. Né? Tinham mais 3, Gregório, Elias, e um terceiro que eu não lembro o nome, né? Mas o que ficou foi Manuel. E aí conhecemos a igreja e eu fiquei impactado porque a primeira coisa, quando eu cheguei no aeroporto lá em São Paulo, mais Roberto Carlos, tinha um velhinho, um branco, né? Com assim, parecia um europeu, não parecia um argentino. E ele conversou um pouco com a gente, batemos um papo, pegamos logo uma fila para ir pegar o voo para os Estados Unidos. E tinha um casal de asiáticos na minha frente, eu entendi que eram chineses, e ele toca no ombro desses homens, e como é desse homem, dessa mulher, desse casal, e começa a falar para eles a respeito de Jesus Cristo. E quando a gente chega lá no avião, que nós sentamos na poltrona, a primeira coisa que ele fez quando a aeromoça estava passando, que perguntou a ele se ele precisava de alguma coisa, ele deu um gancho na aeromoça e começou a falar do Senhor para a aeromoça. E a pessoa que estava do lado, ele começa a falar para a pessoa que está do lado. E aí entrou a noite e nós fomos dormir. E quando chega mais ou menos pela manhã, tinha uma senhora do lado dele, do outro lado, perto da janela, e ela abre a janela e estava o sol do lado dela, do avião, ela baixa a janela com força. E desperta ele pergunta o que foi que houve. E a mulher falou, não, o sol está me incomodando. E ele começa a falar de Jesus Cristo, nosso sol da justiça para a mulher. Daqui a pouco a mulher está encantada assim com a boca aberta, vendo aquele velho falar do sol da justiça. E depois de 12 horas a gente chega em Nova York e Ivan diz assim, queridos, eu me lembrei que eu tenho um amigo aqui, e esse amigo dele era um secretário da educação, um grandão lá nos Estados Unidos, lá em Nova York. Ele disse, eu preciso ver esse homem. E nós vamos, cansados lá de 12 horas de viagem, com o Ivan, para falar com esse homem lá nos Estados Unidos. E quando nós chegamos lá na sala, Ivan leva 2 horas conversando com esse tal desse amigo dele, do Senhor. Eu e Roberto Carlos sentamos num sofá, como eu estou aqui, e não aguentamos. Eu cochilei no sofá. E o velhinho do Ivan lá falando para aquele homem. E depois de 2 horas ele termina, se abraça e vai embora. E vocês pensam que acabou? Não acabou. Quando a gente está descendo, chega no saguão do prédio, tinha uma mulher tentando pegar, eu nunca tinha visto, não tinha no Brasil ainda máquina de refrigerante, nem em São Paulo, tinha nos Estados Unidos. E a mulher estava tentando tirar o refrigerante da máquina e parecia uma cena de filme, que você bota a moedinha e o refrigerante não sai, a mulher lá irritada com a máquina porque não saiu o refrigerante. E Ivan viu aquilo, encosta na mulher e começa a falar com ela o que foi. Não, o refrigerante não quer sair tal e tal. Aí ele, calma. Aí ele pega uma moedinha, coloca lá, tira o refrigerante, era isso que você queria? Era. E ele começa a falar para a mulher, ele tem uma palavra de sabedoria, começa a trazer para a mulher aquela palavra de sabedoria. Daqui a pouco a mulher está abraçada com o Ivan, chorando nos ombros de Ivan. E eles se despedem da mulher e eu, mais Roberto Carlos, olhando aquilo. E quando a gente vai saindo já na porta, Ivan olha para o lado e tem um outro homem sentado, era um homem negro, sentado com a mão assim na cabeça, numa mesa, e Ivan olha aquilo e volta. E chega lá para ele e pergunta, meu querido, o que passa com você? O que é que você tem? Aquele homem olha assim para aquele homem brancão, aquele senhor, e aí começa a falar da vida dele, o que ele está passando. Ivan, uma outra palavra de conhecimento para o cara, e o cara começa a chorar, e daqui a pouco está Ivan abraçado com esse homem, né? E a gente assim, de boca aberta, e vai embora. Vocês pensam que acabam? A gente saiu dali para ir para um retiro numa outra cidade, que tinha lá um grupo de mexicanos esperando. E lá, Ivan traz uma palavra. E depois a gente vai para um outro local. E quando chega nesse outro local, os irmãos disseram assim, olha, a gente vai para um parque fazer um churrasco. Eu digo, beleza, churrasquinho, coisa boa, né? E a gente vai para o churrasco.
Pega lá, quando a gente chega nesse parque, que a gente desce do carro para tirar, né, toda a bagagem para fazer churrasco, que aí, povo, cadê Ivan? Procura Ivan de um lado, procura Ivan do outro, cadê Ivan? Não está aqui. Quando a gente olha, está Ivan lá numa mesa, lá nesse parque, tinham mesas grandes, que cabiam cerca de 15, 16 pessoas, né, para fazer um churrasco. E Ivan estava nessa mesa pregando para aquelas pessoas. E a gente disse assim: o que é que ele está fazendo com churrasco aqui? Larga churrasco aí, vamos atrás desse homem. E aí vai todo mundo atrás de Ivan para ficar ouvindo. Ivan começa a falar para esses homens. Ivan diz assim: olha, eu já falei aqui, fica com eles aqui, que tem outra mesa aqui que eu preciso falar. E aí fica um grupo lá nessa mesa e outro grupo sai com o Ivan. Ivan chega em outra mesa e começa a falar. E daqui a pouco Ivan diz: olha, fica mais um grupo aqui que eu preciso falar com mais pessoas. Queridos, em cerca de 1 hora, Ivan falou para umas 100 pessoas naquele parque. E a gente assim: meu Deus, o que é isso? E volta para casa, né? Eu disse: rapaz, eu preciso ter um tempo para fazer compra. Nos Estados Unidos é compra. O dólar estava pareado, era 1 a 1, R$ 1 valia $1. Eu tinha de levar coisa para casa. Eu quero gastar dinheiro, né? E gastei cerca de $10 mil lá nos Estados Unidos fazendo compra. Eu dizia: olha, onde é que tem aqui um outlet, alguma coisa para gastar dinheiro? E os irmãos: vamos lá, vamos levar você lá. E o Roberto Carlos, antenado. Aí Ivan diz assim: onde é a cidade, eu quero me perder. Aí, gente, o que é isso? Eu quero que vocês me deixem no centro da cidade e não quero que vocês me digam onde eu estou. Eu quero apenas o número do telefone. Olha o que Ivan foi fazer. Foi para o centro da cidade se perder, para bater na porta de uma casa, para a pessoa, quando abrisse, ele dizer: olha, eu estou perdido aqui, que ele estava perdido de fato. Eu tenho um número aqui da pessoa, da casa onde eu estou, eu posso entrar para ligar. A pessoa olhar aquele velhinho de mais de 70 anos e dizer: oh, claro, pode. Não corria nenhum risco. E aí aquele velhinho entrava e chegava lá, eram fisgados pelo amor daquele velhinho. E ele saía fazendo isso em várias casas até chegar o momento de vir embora. E assim eu vi um Ivan apaixonado por Deus, que deu vários passos. Eu volto para Salvador desafiado, mais desafiado ainda, né? Para ganhar vidas, para fazer aquilo e aquela loucura e tal. Gente, chegou um momento que eu tinha ganho muitas vidas. A igreja lá no Cabula tinha cerca de 500 pessoas. Não fui eu que ganhei 500 pessoas. Tinham 500 pessoas nessa parte da igreja de Salvador, no Cabula. E eu fazia parte dela, né? E tinha muitos discípulos. E de repente eu começo a ver os problemas, né? Um discípulo começa a fraquejar, vai embora. Outro discípulo começa a fraquejar, vai embora. E outro discípulo começa a fraquejar, pouco. Eu disse: oxe, o que é que está acontecendo? Né? O que é que está havendo aqui? E eu comecei a me frustrar comigo mesmo, né? Eu não entendia o que eu estava fazendo e não estava vindo. E aí eu começo a falar e as vidas não começaram a vir. E eu entrei em parafuso com Deus. O que é que está acontecendo, Deus? Né? Porque as vidas não estão vindo. E as que tinham foram embora. E começou a haver conflitos na igreja. Foi no período que eu já estava casado com Carla e nós saímos do Cabula, continuamos, né, cuidando do povo no Cabula, mas saímos de lá para morar na Vila Laura. E morávamos perto de vários pastores. Tinha pastor que da sacada de minha casa eu dava tchau para ele do outro lado. Não vou citar nomes aqui, mas dava tchau para ele do outro lado. Morava a 400 metros de um, a 400 metros de outro. Na minha rua morava, né? Nessa época, eu saía mais Carla de 2 a 3 vezes por semana. Eu olhava assim e dizia: para onde nós vamos hoje? Tinha a casa de um irmãozinho que não tinha muitas condições. Então, o que é que a gente fazia? Levava leite, levava queijo, levava manteiga, levava pão. Vamos estar com esse irmão hoje. E chegava na casa dessa família para estar junto com eles. Né? O irmão tinha mais condição, a gente levava o quê? Um pãozinho, porque sabia que ia chegar na casa dele e ia ter algo. Mas a gente não avisava, não. A gente ia, batia na porta. Porque tinha aquela coisa que falava: não, os irmãos têm cerimônia. Para você ir na casa do irmão, você tem de avisar com antecedência, dizer: olha, eu venho por meio desta, informar o irmão que estou querendo uma audiência com o irmão, tal dia, assim, posso? Eu dizia: peraí, não foi isso daqui que eu vi desses homens, não. A gente batia na porta. E se você bater com os burros na água? Bateu. Luciano está aí na sala. Quantas vezes Luciano chegou em minha casa, lá, e eu estava para sair com meu filho e dizia: Lu, sobrou. Né? Você vai aprender agora na prática, é você chegar na casa de um e eu não poder lhe atender.
E Luciano veio de lá de longe, mais de 10 quilômetros de distância, chegar lá e Jackson não podia atender, eu ia embora. Ah, mas para onde é que eu ia? Para o parque com meus filhos brincar. Pô, mas você foi para o parque brincar e deixou o Luciano que se dirige? Porque faz parte da minha comunhão, faz parte da igreja, isso daí também. E eu aprendi assim, e o Luciano está aprendendo também dessa mesma forma. Não foi uma, nem duas, nem três vezes que aconteceu dele chegar lá e eu não poder atendê-lo e recebê-lo e depois ir embora, né? Então a gente ia e batia na casa do irmão. O irmão podia receber a gente entrava e ceiava com ele. Mas o irmão não podia receber, ele saía de lá feliz da vida e ia para a casa do outro irmão. E se chegasse na casa do outro irmão, o irmão não recebesse, a gente ia para um terceiro. A gente fazia isso. Então, era 2 a 3 vezes por semana à disposição do nosso coração, deu e dela, de fazer isso. E quando nós mudamos. O quê? Com filhos pequenos e de ônibus. Pois é. E quando nós fomos lá para a Vila Laura, nós esperávamos, irmão, 5 anos fazendo isso, a gente deve olhar para trás e os irmãos devem retribuir, né, esses passos que nós demos com eles, eles vão retribuir. Queridos, foi um engano, porque aquilo que me contaram no começo, de uma família, de muitos filhos, semelhantes a Jesus, podia ser até uma família de muitos filhos, mas a semelhança de Jesus estava longe. Porque em 5 anos que nós moramos lá na Vila Laura, períodos espaçados, só quem ia visitar a gente era a minha mãe, né? Ou a mãe dela. Mas nem meu discipulador na época, se ele foi em minha casa, foi uma vez, porque minha mãe viu o meu estado, né? E fez um aniversário para mim, convidou várias pessoas. Então os irmãos foram. Tem comes e bebe, tem boca livre, né? Já vem. É para a gente saber que na mesa, né? Uma coisa para vocês aprenderem. Aprenderem o quê? Vocês já sabem disso, eu estou chovendo no molhado aqui. Mas talvez o pessoal aqui da Chapada e meus irmãos de Salvador, talvez não saibam. Mas saibam de uma coisa, amados. Né? Nesse mundo de comunhão de igreja, nós temos 3 coisas na mesa. Nós temos a comunhão, nós temos o partir do pão, que é a comida, mas tem uma coisinha que está inserido lá, praticamente em toda a mesa de comunhão, que é a traição. De todas as formas. E aqui eu não estou dizendo, não é a traição, tipo a que aconteceu com Judas, não. Mas, queridos, pequenos atos de traição vai acontecer o tempo todo. Você vai se sentir traído o tempo todo. E aí, Val, cheiro para você. Você vai se sentir traído. Por quê? Tem pão, tem comunhão, mas tem também traição. E eu passei por uma situação que não foi traição, mas foi o quê? Foi eu vendo na prática que os meus irmãos ainda não estavam no passo que eu acreditava que estava. Só que eu não entendia, queridos, que é um processo, que existe todo um caminho até chegar lá, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, a ser homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Existe todo um processo. E eu achava que não, que todo mundo que estava ali estava prontinho para chegar lá. E não estavam. E aí eu entrei em parafuso. Né? Entrei em parafuso. E o outro sinônimo que a palavra traz em relação à ousadia é ânimo. Porque não é só na entrada, é no caminho também. Você tem de estar animado para prosseguir. E quantos de nós desanimamos? Quantos de vocês já desanimaram no caminho? Por N situações. Situação dentro da igreja, situação em casa, situação no trabalho, situação na rua. Quantas situações tem nos desanimados, queridos? Amados, a gente tem de entender que nós não podemos acrescentar um fio de cabelo à nossa cabeça. Nós não podemos acrescentar um fruto à árvore. Mas uma coisa nós podemos fazer, que está lá em João 15. Nós temos de permanecer vinculados a Ele. É o nosso papel. A nossa caminhada, o que nós temos de fazer é nos manter conectados ao Senhor, para que venham os frutos e para que esses frutos permaneçam. Mas pode ser que aconteçam situações pelo caminho. E aí, nós estamos preparados? Amados,
foi o maior período de crise da minha vida. Se não fosse minha esposinha, por isso que fala que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, a tola, ela destrói. Porque se fosse por mim, eu tinha abandonado a fé e ido embora. Mas tinha uma mulher aqui que, além de orar, catava Deus e o mundo. Ainda hoje é assim. Aí vai viajar, liga para Deus e o mundo para pedir para orar para a gente. Eu caio doente, estou lá no hospital, na cama, daqui a pouco, quando eu vejo, o pessoal ligando, já está minha foto lá na internet. Quem foi que bateu essa foto? Foi Carla, que mandou para todo mundo pedindo oração para eu não morrer. Né? Então, graças a Deus, e eu brigo, eu fico chateado com ela. Por que você fez isso, Carla? Por que você mandou essa mensagem para o povo? Ela diz, olha, eu só tenho você. Aqui na terra o que me cabe é você. Meus filhos daqui um dia vão embora. A gente vai envelhecer juntos aí. Né? A igreja precisa de você. Então eu tenho que pedir à igreja mesmo oração por você. Eu aqui, né? Poxa, que bico é esse? Minha foto aí, todo lá acabado na cama. E minha mulher mandando para o povo aí. Pois bem, nesse período, né, ela pediu a um monte de gente, não somente oração, como ajuda, para que eu saísse daquela fase, né, que eu entrei. E eu achava que não tinha mais saída, porque eu me senti frustrado. Eu dizia, mentiram para mim, me enganaram. Disseram que tinha um propósito eterno aí, né, na igreja, que aquele povo todo estava inserido nisso, que a igreja vivia isso, e quando eu fui ver, eu achava que a igreja não estava vivendo isso. Então eu me frustrei. O que é que eu estou fazendo aqui? Para ficar em banco, eu prefiro ficar lá. Ninguém vai se meter em minha vida, ninguém mete o dedo em minha ferida, eu não tenho de me desgastar com o povo, de ir aqui, de vai ali, de levar pãozinho aqui de baixo, de acorda de madrugada, de faz. Não. Vou sentar no meu banquinho, cuido de minha esposa, cuido dos meus filhos, e tá bom demais essa vida aqui. Não tem de apresentar? Tá bom, Senhor. Quando eu for diante dele lá, apresento minha mulher, meus filhos, tá bom demais. Não preciso mais nada. Só que não foi para isso que o Senhor nos chamou. Ele nos chamou para dar muito fruto. E disse que esse fruto é permanecer. E aí, eu lembro que, sentado uma vez com o Ori Oswaldo, cheguei no quarto dele, era meu discipulador, e aí comecei, aqui nós temos um termo que diz assim, jogar os cachorros na água. Eu não sei se aí em Vitória tem isso. Jogar os cachorros na água é botar tudo para fora, é vomitar. Estou chateado, estou bravo. E coloquei tudo para fora com ele ali. Ele parado na cama e Ori Oswaldo fala. Ori Oswaldo gosta de conversar. E nesse dia ele ficou parado me ouvindo. Eu falei de Deus, minha queixa com Deus, minha queixa com a igreja, minha queixa com os pastores que moravam perto de mim, minha queixa com todo mundo, com a vida e tal. Que vida cruel, que mundo cruel. Ele ouviu assim. Pelo cometa Harley que não apareceu e tal. Fala lá. E aí, eu lá, Ori Oswaldo disse assim, maravilha, querido, tu tá certo em tudo que você tá falando aí. É isso mesmo. A igreja falhou com você, eu falhei com você, Deus falhou com você, todo mundo, você tá certo. E eu não tô mentindo não, é isso mesmo. É isso mesmo. Mas tá bom, você sabe o que é certo? Sei. E o que é que você está esperando para fazer? Vai fazer. Vá fazer. Vai fazer. Não espere por ninguém. Você sabe que a igreja é um celeiro de doentes? É uma casa de doentes? Vá fazer. Vá curar os outros, vá atrás. Querido, daquele dia em diante, eu botei meu rabinho entre as pernas, baixei minha crista e saí indo embora. Né? E aí voltei novamente a correr. Mas eu voltei a correr tipo assim, Ori Oswaldo dizia, olha, você tem status de líder. Você já cuidou de vários grupos caseiros, de muitas vidas, você tem status de líder. Quer cuidar de grupo caseiro tal? Escolha um. Escolha um aí, negativo. Tem um grupo caseiro aqui que está sem o líder? Digo, não. Eu quero novamente, eu quero voltar, quero ministrar, quero ver se é isso mesmo que o Senhor quer comigo. Se é isso que o Senhor quer, Ele vai fazer. E aí, ele vai para o Salmo. A gente vai para o Salmo 40. Né? Salmo 40, a partir do versículo 1. E é fantástico. Que ele diz assim, o Senhor me dê de lá e me dá uma punhalada a mais. Ele diz, olha, esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Me tirou de um charco de lodo,
me tirou de um lago profundo, me tirou de um buraco, né? E me trouxe e me firmou sobre uma rocha, firmou os meus passos sobre uma rocha. Mas não é só isso, não. Ele não firmou os meus passos somente, não. Ele pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor a Deus. E vai além. Muitos verão e temerão e crerão no Senhor. Vamos destrinchar um pouquinho. Quando fala que ele pôs um novo cântico na minha boca, não está dizendo que você vai sair cantando, não. Aleluia, Deus te ama. Não está falando disso, não. O cântico que ele está falando, as pessoas vão ver, não vão ouvir. Pôs um novo cântico em minha boca, um hino de louvor a Deus, que é a minha vida. Aleluia. Que é o nosso caminhar, que é a nossa vida prática. Né? Nossa vida prática tem de ser a glória, o propósito eterno de Deus, ele se fecha nisso. Aleluia. Na glória para Deus é a minha vida prática com o Senhor, e eu não posso parar. Por isso que ele fala, olha, eu coloquei os seus pés sobre uma rocha. Eu firmei os seus passos em Jesus. É em Jesus que nós temos de caminhar. Eu saí um pouquinho, que ele estava certinho ali, caminhando certinho. Mas eu tirei de foco a Jesus e comecei a focar, ó, a Val, a Alain, a João, a Railane. Você ainda não. A Rosana, a Déia, né? A Noemi, que está aqui atrás. Comecei a focar as pessoas e tirei o foco de Cristo. E aí fiz o quê? Parei, estacionei, né? Fiquei pelo caminho, queridos. E aí precisei de uma sacudida de novo, para eu entender, né, que eu tinha de buscar do Senhor. E aí quando eu entendi, eu fui paciente e digo, não, peraí, Ori, calma. Eu tenho de esperar que é o Senhor que vai fazer. E aí o Senhor voltou de novo. A gente começou novamente, rua, proclamar, falar, batizar pessoas. E aí vem, batiza, e agora tá bom, vamos sair com 14 pessoas de casa. Saímos com 14 pessoas, né? Chegamos a quase 40 pessoas no grupo caseiro, né? E caminhamos, voamos. Só que tinha uma coisa que eu não tinha experimentado. Obrigado, meu fofão. Valeu. Tinha uma coisa que eu não tinha experimentado no caminho, que era o poder, que era a manifestação de poder. Porque, apesar de Mateus 28 falar da proclamação, Mateus 16 fala do poder que vai seguir a gente, da imposição de mãos, dos expulsar demônios, né, das curas que seriam feitas. E aí? Cadê esse poder que eu não via? E aí foi na época que veio, Deus abençoou um cabra lá chamado Torben, lá na Dinamarca. E ele saiu aí pelo mundo, espalhando que dizia, olha, você pode. É possível. É possível. É possível. E aí, quando chegou a gente, foi um outro descortinaço. Porque aí saímos também, vocês aí em Vitória devem ter experimentado. Eu sei que nem todos, né? Teve gente que olhou aquilo e disse, ixi, é mais uma moda. Outros olharam e disseram assim, você é falso profeta. Outros olharam e disseram assim, dá para mim não. Mas alguns meteram a cara. Eu saía mais Carla na maluquice assim, tipo, a gente estava andando aqui pela rua dirigindo. Eu olhava para o lado, estava aqui, não tinha onde parar, dizia, Carla, ia passando um aleijado com a muleta na mão. Carla, Zion, meu filho, desce do carro aí depressa e eu não posso sair. Mete a mão lá e ora por aquele pessoal ali, por aquela mulher, para ver se Deus curar. Ele descia a Carla, mais Zion, do carro e metia a mão na perna da mulher orando pela cura. E a gente saía dentro do supermercado. E parava um, e parava outro, metia a mão, e às vezes acontecia a cura, às vezes não acontecia. Eu não queria nem saber. Eu era interruptor ligado, mas Carlos o tempo todo, não desligava não, para quando o Espírito quisesse fazer, ele fazia. Né? E ele fazia. E faz. E faz. Só que aí, queridos, aqui eu estou em Lençóis, e chegou um momento aqui em Lençóis que o Senhor começou a trabalhar em vidas. E começou a pipocar gente. Batizar 1, 2, 3, 4, 5, 6, vem gente. Tinha um local, era um negócio lindo, maravilhoso.
né? Que era lá nos Coitins. Coitins é um local distante daqui de Lençóis e tinha alguns sítios, né? A distância mais ou menos de 500 metros um do outro, 300 metros. Tinham sítios. E várias pessoas se converteram nesse local. E as pessoas lá não liam, não sabiam ler. E tinha uma única pessoa que sabia ler. E eu só podia ir lá uma vez por mês. E aí eu ia uma vez por mês, saía lá de Salvador 3 horas da manhã, para chegar direto lá nos Coitins nesse dia, para estar com os irmãos. E nesse dia que a gente tinha de fazer tudo. Tinha de formar, tinha de falar, tinha de comungar com eles, tinha de ouvir cada um deles. E saía com um, saía com o outro, e era lindo, era gostoso. E cada vez que a gente chegava lá, tinha mais um para batizar. Né? E a gente viu assim o Senhor agindo de forma assustadora. E o lindo é que a gente dizia assim, meu Deus, eu só posso vir uma vez por mês aqui. Como é que a gente vai cuidar desses irmãos que o Senhor mandou a gente formar? Ensine a guardar todas as coisas. Uma vez por mês. E, Senhor, teu Santo Espírito agora tem que fazer alguma coisa. Eu não posso vir para cá. Não tem como, não tem quem enviar para cá. E quando eu estou lá em casa, aí chegava um videozinho. A gente sentou uma semana antes com os irmãos, sentava na mesa, comunhão. Tinha o pão para a gente comer. E a gente comia o pão, e comungava, e falava, e orava, e ensinava para eles como fazer, ceiava juntos ali, e partia. Né? Às vezes a luz do FIFO de noite, que não tinha energia elétrica, o FIFO mesmo, vocês conhecem o que é FIFO? Aquela latinha de óleo que o pessoal cortava, fazia um negocinho de um paviozinho, acendia lá com querosene, era aquilo que a gente usava de noite. Até hoje a gente tem as gravações lá, sentados com os irmãos na comunhão, no partir do pão e nas orações. E quando a gente estava em casa, recebia um vídeo, eles replicando a mesma coisa, sentados à noite ou de dia, diante de uma mesa, com o pão lá, com a comida lá, eles repartindo o pão, cada um falando uma coisa, repetindo, falando alguma coisa do dia deles, né? E a vida seguia, e a gente começava a chorar. Deus, que coisa linda. Que coisa fantástica, Senhor. Que tu não precisas de mim para que tua obra caminhe ali. E a gente voltava um mês depois e estava lá de novo, e sentava com eles e ensinava uma outra coisa. A fazer a catequese. Mas como é que eles vão fazer catequese se eles não sabem ler? E aí, quando eu estou em casa, vem um outro vídeo para mim. Um fifozinho aceso, uma Bíblia na mão de uma irmãzinha, e ela dizia o texto, e todos os outros que não sabiam ler repetiam o que ela falava. E ela falava o texto, e todas as outras pessoas repetiam o que ela estava falando. E a gente lá em casa começava a se derreter pelo que o Senhor estava fazendo. E foi lindo por muito tempo ver aquilo. Mas o Senhor disse, ensina eles a guardar todas as coisas que eu tenho ensinado. Eles precisam ser ensinados. Eu sei que diretamente a culpa não foi minha, porque eu não podia, de fato, estar aqui em Lençóis todo o tempo. E esses irmãos que tem aqui hoje estão nessa mesma condição. Às vezes a gente só pode vir uma vez por mês aqui, tá com eles. Esses aqui permaneceram. Mas os outros que estavam na roça, aconteceu uma situação entre eles lá, que nós não estávamos presentes, e saiu um por um. Da mesma forma que vieram um monte, da mesma forma, mais de 12 pessoas foram embora, se afastaram. Né? E nós ficamos assim, Deus, o que é isso? Da mesma forma que nós choramos em ver o teu Espírito lá atuando na vida daquelas pessoas, nós podemos ver tudo esfacelado, né? E o Senhor disse, olha, eles estavam no caminho, sim. Eles estavam dando os passos, né? Mas ao mesmo tempo que existem a minha obra, que existem os meus anjos ao lado, ao derredor, existem ali Satanás, rugindo como um leão. E alguém ou alguns se permitiram ser setados pelo que vinha de fora, para que atingisse o coração deles. E aí caíram e nós não estávamos aqui. E aquela foi a nossa dor, de nós estarmos aqui para acolhê-los naquele momento.
que eles estavam passando por dificuldades. Mas e aí? Eu me frustro e volto agora e dizer, não, Senhor, eu não entendo o que é que está se passando agora, e aí vou me recolher novamente à caixa do nunca, ao meu mundinho, à minha vida, por não crer que o Senhor pode fazer? Não. Aí, nesse mesmo período, o Senhor veio e começou a atuar. Vou contar mais uma história para a gente acabar. Vou só mostrar aqui. Esse daqui é Val, é um pastor aqui em Lençóis, né? A família que nós encontramos. E Val nós encontramos da seguinte forma. Só vou contar essa história dele aqui, né? A gente estava na roça, foi fazer um grupo caseiro lá no meio do nada, numa casinha lá, né? Estavam lá sentados e a mãe de Ideia, né? Estava lá. Ideia disse assim: vocês podem fazer um encontro lá na minha casa amanhã, minha filha está aí. Só que eu estou pensando que é alguém que não era convertido. E eu disse assim, bom, amanhã de noite a gente vai lá fazer um encontro lá na casa de sua filha, né? Só que eu não levei meus filhos eram menores. E a Enzyme ficaram em casa, que de vez em quando a gente partia sem eles, que não dava para tirá-los todos os tempos, lá de Salvador. E aí eu estava com o Luciano estava comigo. E aí quando chegou de manhã, bateu aquela saudade dos meninos, eu disse, nega, estou com saudade, vou embora. Eu não vou esperar até a noite não, mas tem aquele compromisso lá na casa da filha de seu João, e a gente tem de ir lá. E agora? Eu disse, olha, vamos lá agora de manhã. Eles estavam de noite, devem estar agora de manhã. Lá, vamos lá, vamos estar com eles agora de manhã. Saiu eu e o Luciano para chegar lá na casa. E quando eu chego lá na casa, está Val na sala, eu não tinha conhecido o Val, Deia não estava em casa, Noemi e João estavam lá, chupando uma laranjinha para ir para a escola. E quando eu sento para conversar com Val e Luciano, Val estava até o cucurute de queixa, né? De queixa da igreja, e do negócio, e da igreja que pegava dízimo, que fazia isso e tal, revoltado com tudo que ele via de errado, e que não aceitava aquilo e tal. E tipo assim, tudo que Val estava falando, ele estava certo. Porque no local onde ele estava, os irmãos não viviam, era tudo interesse, então ele botou tudo para fora. Aí Luciano disse, espera aí, Val, calma. E aí começou a trazer um reto-ordenamento para aquilo que Val estava falando. Daqui a pouco eu começo a trazer para Val. E Val disse assim, mas que igreja é essa? Eu disse, Val, nós somos uma parte da igreja que se reúne nas casas, que se reúne nas ruas, que não tem dízimo aqui. Não tem esse negócio que você está falando aí, não. Tem um presbitério, tem tudo, mas a gente não vive dessa forma aí, não. A gente não surrupia dos irmãos, né, em benefício próprio. Não existe esse negócio aqui, não. E aí começamos a falar o que é que a gente vivia. Val disse, eu nunca ouvi falar de um negócio desse. Isso existe mesmo? Eu disse, Val, não existe somente aqui, não. Existe no mundo todo. Lá em Salvador nós vivemos isso. São mais de 3.000 pessoas lá que vivem isso. Ele, rapaz, E naquele dia, o Senhor começou através da vida de Val. Então veio Val, veio Deia, veio Noemi, veio João, veio Railane, veio Rosana, veio Alain, né? Veio Simone, já foi uma outra situação. Mais alguém que eu esqueci? Leila, Sofia. E aí o Senhor começou a falar, olha, aqui. Só que era a mesma condição do outro grupo. Eu só podia vir em Lençóis uma vez por mês, né? Mas o Senhor deu graça e eles passaram por todo tipo de prova. Eu não vou contar aqui agora, senão vai se estender muito. Mas pense que esse povo aqui, por todo tipo de provação, dificuldade, trauma, tudo que vocês podem imaginar, eles passaram. Foi ou não foi, Noemi? Tudo, e ainda estão passando, ainda passam. Ainda passam aqui cada perrengue, você diz assim, meu Deus do céu. Mas estão aqui, estão firmes e caminhando, e não é por causa de Jackson. E eu dou glória a Deus, queridos, que não é por minha causa, para que eu não me glorie, entende? Mas com certeza, o Deus que habita em mim, que fala lá o Salmo 40, né? Do louvor que sai através da minha vida, muitos verão, temerão e confiarão não em mim,
Mas no Senhor que pega uma vida desgraçada, miserável como a minha, que não tenho capacidade nenhuma, que não tenho nada, e fez isso, cada um deles diz assim, se Jackson, que esse miserável, desgraçado, está conseguindo chegar, quanto mais a gente. Então não é brincadeira, que eles não pensam isso, mas tipo assim, eu penso de mim mesmo. Se eu conseguir, querido, chegar até aqui, com a mesma mulher há 24 anos, sem cair fora, pegando meus filhos, ensinando, tendo paciência, um não se converte, eu quero me culpar por isso, porque meu filho não é convertido com 18 anos, e aí? Mas tem valores que aprenderam. O Senhor disse, olha, não é você que vai converter seus filhos, você tem de ganhar o coração deles, o coração dele tem de ser convertido a você, o seu a eles, isso sim, você tem de ter tua casa em ordem, mas quem vai transformar sou eu, e eu tenho de dizer, né, é isso mesmo, Senhor, eu tenho de ficar aqui na minha e continuar caminhando, né? Então, amados, o próximo passo que nós temos de dar, a confiança não é em nós, a confiança é no Senhor. O grande problema é que muitas vezes nós paramos no caminho. Eu digo para vocês, independente da situação que vocês estejam aí, vocês estejam vivendo, se vocês estão bem, se vocês estão mal, se vocês estão com problema, dê o próximo passo no Senhor, permaneça vinculado, não desista, porque aquele que começou a boa obra, ele vai fazer o quê? É ele que vai completar, queridos. Em nome de Jesus. Tá aqui minha fala, tá para vocês aí agora, aberto aí para os irmãos. Aleluia. Glória a Deus, Jackson. Você falou uma palavra aí tremenda e gostei muito da sua colocação, porque às vezes a gente não expõe algumas coisas, né? E a igreja é isso, né? Família tem que ser exposto a algumas coisas. Mas eu amo essa palavra aí de permanecer, né? A gente precisa permanecer. Nós vamos passar por situações, tribulações, mas precisamos permanecer. Vai ter dificuldades? Precisamos permanecer. Vai ter lutas? Precisamos permanecer. Né? E eu lembrei de uma palavra que, em cima dessa palavra aí, que nós estávamos discutindo aqui terça-feira na reunião de estudo caseiro, quando Jesus chega, né, discurso muito duro lá em João 6, 68, e fala, né, também vocês querem ir? Aí os discípulos, Pedro fala, né, para onde nós vamos? Para quem iremos? Eu me vejo na mesma condição. Tem dificuldades? Tem situações que desanimam? Claro que tem. Não podemos ser hipócritas e falar que não existe. Mas eu, pelo menos, tenho convicção que eu não tenho para onde ir. Eu não tenho para onde ir, é só o Senhor mesmo. Para me sustentar, né? Me sustentou até agora e vai me sustentar. Glória a Deus pela palavra. Obrigado, Jackson. Irmãos, quem quiser falar, fica à vontade aí. Amém. Amém, Jackson. Glória a Deus. Jackson começou aí, né, falando que, né, o que ia falar, mas engatou a primeira, a segunda, a terceira e vai embora e glória a Deus, assim, uma riqueza de vida, né, de experiência, de testemunho, muito edificante mesmo, Jackson. Glória a Deus pela sua vida, da sua esposa aí, né, essa turma aí em Lençóis, Deus continue edificando, enchendo esse local de filhos e filhas, né, semelhantes a Jesus. Mas bendito seja o Senhor, né, glorificado seja o Senhor pela sua vida e por todas essas experiências, né, que você contou para a gente. Muito grato a Deus por isso. Valeu, meu amado. Amém. Glória a Deus. Cada quinta é uma nova experiência, né? Tremendo, viu? A vida da igreja. O Jackson tá falando aí, né? Eu vejo assim, que é vida de igreja mesmo, né? Quando ele falou aí, eu lembrei dos discípulos, né? Isso é vida
dos discípulos, aqueles que seguem a Cristo, né? Aí ele falou de porta e caminho, né? E nesse caminho aí ele estava falando, eu estava pensando aqui, né? Deus, ele não quer, vamos dizer assim, salvar o nosso corpo, né? Nós estamos aqui para nos desgastar mesmo, né? Para dar a nossa vida pela igreja. E eu, vendo o testemunho dele aí, né, de vida mesmo, uma vida de discípulo, né? E é o que a igreja tem que ser, né? Se desgastar pelos irmãos, né? Glória a Deus, né? Cada dia é uma nova experiência, né? E bons exemplos, né, para a gente seguir. Glória a Deus pela palavra. Amém. Glória a Deus. Aleluia, meus amados. Estou feliz também, muito feliz com essa palavra. Grato a Jesus demais por mais um acréscimo, né, de graça de Deus, por meio da vida de meu irmão amado aí, nosso fofão amado. E eu estava aqui maravilhado que hoje eu estava comentando com meu filho, eu não conversei nada com o Jacques hoje, né, e a gente tinha batido um papo hoje pela manhã exatamente sobre essa questão dos sacerdotes lá, o processo lá das pessoas ter que se amarrarem, né? Amarrar o negócio da corda lá para entrar no Santo dos Santos, e quando tinha alguma coisa pendente, a pessoa ia a óbito. E aí eu segui nesse papo com meu filho, e aí falei com ele, filho, uma irmã nossa tem uma revelação assim muito espetacular, que ela trouxe no encontro, ela pedindo ao Senhor para revelar para ela como era a santidade dele, né? Eu quero pedir perdão a vocês que minha internet está fraca, eu não estou conseguindo abrir aqui a câmera não, viu? E ela perguntou ao Senhor como é a santidade dele, e o Senhor deu não sei se foi uma visão, foi um sonho a ela, e nesse sonho tinha um quarto extremamente branco, era um branco, era um algo tão alvo que ela disse que chegava quase que cegar. A internet do Luciano caiu aí. Oi. Oi, Luciano, voltou? Vou falar. Voltou? Só Voltou, travou. meu irmão? Ok, voltou? Voltou. Voltou? Ok. E essa irmã, ela disse que na visão, o Senhor mostrou para ela a pedrinha de cristal no chão, transparente, e naquele momento o Senhor disse a ela assim, essa pedrinha de cristal, ela representa uma mancha na minha santidade, né?